Fala pessoal, vamos começar a nossa transmissão por aqui, porque lá no YouTube tá muito difícil, tem muita coisa errada que a gente não sabe exatamente o porquê que tá acontecendo. Então vamos ter que fazer hoje novamente aqui no Instagram. Não é tão legal quanto no YouTube, porque aqui a gente não consegue compartilhar a tela. Então, infelizmente, vai ficar sem compartilhamento de tela. Mas vamos fazer o nosso melhor aqui, né? Já que a gente não tem o YouTube funcionando, a gente faz por aqui. Não adianta ficar lamentando, temos que encontrar uma solução, tá? Então, o pessoal tá entrando aí, já temos 8 pessoas. Quem tá entrando agora, só vou explicar rapidamente de novo. Essa live era para ser feita lá no YouTube. Só que deu um problema aqui na ativação do link, ele não estava funcionando, eu conseguia fazer a transmissão, só que o link dava como inexistente, e aí não adianta eu mandar para vocês um link que está inexistente, que ninguém vai conseguir assistir a transmissão. Então, vou fazer ela aqui pelo Instagram mesmo, e depois a gente disponibiliza lá no YouTube, ela fica 24 horas aqui no Instagram, depois a gente disponibiliza no YouTube. O único problema é que aqui a gente não consegue fazer o compartilhamento de tela e mostrar os slides para vocês, tá? Mas vamos dar o nosso melhor. Então, quem tá aí me assistindo, eu quero que mande um oi, diga se está ouvindo, se o áudio tá bom. O objetivo dessa live de hoje é a gente falar sobre densidade urinária. Tinha feito vários slides aqui bem legais pra gente conseguir explicar melhor, mas eu vou tentar mostrar eles aqui na tela do computador mesmo, tá? Pra gente conseguir fazer uma live um pouquinho mais interativa. Então, vamos falar um pouco sobre densidade urinária. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar aqui, tá? Se tiverem sugestões para outras lives também, podem deixar aqui. A gente está sempre procurando aí trazer o que vocês pedem, o que vocês têm de dúvida. E densidade urinária é uma coisa que muita gente pergunta. É uma dúvida muito recorrente também pelos alunos do curso Descomplicando a Interpretação de Exames. E como a gente vê que eles têm muita dúvida e eles são as pessoas com quem a gente tem mais contato, porque está direto ali na consultoria pelo WhatsApp, a gente acredita que seja uma dúvida geral também dos nossos seguidores. A gente recebe muita mensagem aqui pelo Instagram também. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse parâmetro. Lembrando que, quando a gente fala de um parâmetro isolado, como densidade urinária, por exemplo, precisamos ter em mente que nunca, em nenhuma situação, você vai avaliar um parâmetro isoladamente. Então, hoje aqui nós vamos falar da densidade urinária especificamente, mas a gente vai lembrar que não dá para avaliar ela sozinha. Ela é um parâmetro muito importante, ela traz informações muito importantes, mas ela sozinha não tem valor nenhum. E isso é em tudo dentro da clínica de cães e gatos. A gente precisa fazer avaliações holísticas, a gente precisa lembrar que o paciente é um todo, que ele não é um parâmetro apenas, que existem várias coisas que influenciam nos diversos parâmetros e a gente tem que lembrar delas na hora de interpretar um exame, tá? De interpretar um caso clínico de uma maneira geral. Então, a densidade urinária, quando a gente fala dela, nós temos que lembrar que o rim recebe uma boa parte lá do débito cardíaco, cerca de 20% do débito cardíaco, ele vai receber esse sangue. Uma grande parte vai passar lá pelos glomérulos renais, e lá nos glomérulos ocorre a filtração glomerular. Então, eles são o filtro do rim, eles são como se fosse uma peneirinha, eles vão peneirar e vão formar um ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado ainda não é a urina, ele vai passar por um processo de reabsorção tubular. Então, depois que ele passou do glomérulo, ele vai lá para os túbulos renais e lá começa a reabsorção, tanto de água quanto de solutos, mas principalmente a água é uma substância muito importante que vai ser reabsorvida. E isso é importantíssimo para que o animal não sofra um processo de desidratação jogando toda essa água fora. Ele não poderia, jogar toda essa água fora. E nem outros componentes que vão ser reabsorvidos também. Isso é fundamental para a integridade do organismo. Mas a densidade urinária, ela vem justamente desse processo.
Então, quando a gente tem, eu vou tentar mostrar aqui na tela para vocês um esqueminha de um néfron, só para que a gente entenda a densidade que a gente vai avaliar depois lá no na nossa urinálise, né? Pera aí que o computador também tá lento para ajudar, nem ele tá funcionando direito. Ó, vamos lá. Ó, aqui a gente tem, então, eu vou virar a tela assim só para ficar mais fácil. Não, mas assim fica melhor, né, na transmissão. Estão enxergando aí? Aqui a gente tem um esqueminha de um néfron, né? Então, aqui nessa região é o glomérulo, né? Então, aqui tá o tufo glomerular e aqui nós temos a cápsula de Bowman e aqui o espaço de Bowman, que é onde vai se acomodar o ultrafiltrado depois que aquele sangue que passar aqui dentro do glomérulo for filtrado, né? Então, aqui vai ficar o ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado, ele tem uma densidade, uma osmolaridade muito semelhante à do plasma, ó, 1,010. Isso aqui a gente fala que é isostenúrico, porque é semelhante à do plasma, ou 300 miliosmóis por quilograma, falando de osmolaridade, né? Isso aqui é urina? Não, isso não é urina, porque se fosse urina, ela estaria isostenúrica, estaria semelhante ao plasma, e isso não é o ideal, porque significa que o rim não está com capacidade de concentrá-la, né? Mas isso aqui ainda não é urina, é ultrafiltrado. Depois disso, esse ultrafiltrado vai passar pelos túbulos renais, e é aqui que ocorre o processo de reabsorção tubular. Então, nesse processo de reabsorção tubular, é que a urina vai se formar e vai chegar lá ao final como uma urina concentrada, ou seja, a água vai ser reabsorvida e também outras substâncias, obviamente, né? Mas aqui falando mais especificamente da água, para que ela não seja toda jogada fora, né? E que a urina não saia tão diluída como é o caso aqui. É claro que existem urinas hipostenúricas também, né? Mais diluídas, que a gente já vai falar disso também, que não necessariamente significam falha renal. Mas o ideal é que a gente tenha aqui no final, então, uma urina concentrada. Ok? Só pra gente explicar aí esse processo da densidade. Por que a gente avalia a densidade, o que a gente quer avaliar se tá funcionando quando a gente fala de densidade, tá? Então, a capacidade do rim de produzir essa urina concentrada, ela precisa de que algumas coisas estejam fisiologicamente normais. Por exemplo, a massa renal, ela tem que estar funcional, ela tem que estar funcionando. Então, quando o rim ele começa a perder massa renal, perder néfrons funcionais e menos de 1/3 dos néfrons estão funcionando, aí nós vamos começar a ter alterações muito importantes na densidade urinária. Então, a literatura fala que pelo menos 66% dos néfrons precisam estar afuncionais para que a gente já tenha falha na capacidade de concentrar a urina. Então, significa que quando eu tiver quase 1/3 de néfrons perdidos, é que a densidade urinária vai começar a se modificar. Antes disso, o rim ainda consegue manter a urina concentrada. Os néfrons funcionais conseguem manter a urina concentrada. E se a gente for pensar nisso, não é algo muito precoce de se identificar, mas é mais precoce para avaliação renal do que ureia e creatinina, porque ureia e creatinina só vão começar a aumentar os seus valores a partir da perda de 75% dos néfrons, e a densidade já começa a alterar com perca de 66%. Então ela acaba sendo mais precoce do que a avaliação da azotemia. Beleza? Até aqui tá dando para entender. Outra coisa que é importante para que se produza uma urina concentrada é que a gente tenha a quantidade adequada de ADH, de hormônio antidiurético. Então, em doenças como a diabetes insípido, por exemplo, a gente já não vai ter essa quantidade adequada ou essa funcionalidade, né, na verdade, do ADH, não vai ter essa resposta ao ADH. Então, já podemos ter alterações na densidade urinária. Outra coisa importante na hora de avaliá-la, a hidratação adequada.
Não adianta eu avaliar a densidade urinária e interpretá-la em um paciente que não está com uma densidade urinária, com uma hidratação adequada, porque aí eu posso ter alterações em decorrência da hidratação do animal, do estado de hidratação nele naquele momento. Por isso que muitas vezes se utiliza a avaliação da densidade em várias, se mensurar, né, várias vezes, não uma vez apenas, justamente pelo status de hidratação do paciente no momento da coleta. E também, quando vamos avaliar, temos que pensar se existem doenças concomitantes. Então, eu quero ver a densidade para avaliar a função renal, mas o meu paciente tem lá, diabetes insípidos ou diabetes mellitus, no caso dos gatos, o hipertiroidismo, que inclusive é uma das coisas que mais mascaram a doença renal e a concentração urinária. Então, eu preciso lembrar dessas doenças concomitantes também na hora que eu for avaliar a densidade urinária lá na urinálise do meu paciente. Beleza, gente? Até aqui estão entendendo? Ninguém tá interagindo, ninguém tá fazendo pergunta. Vamos lá. Eu também comecei a live meio nervosa hoje porque não tava dando certo aqui no YouTube. A gente já fica pé da vida, sabe? Então, mas agora tá tudo ok. Vamos mandar ver com ela aqui, porque conteúdo bom a gente tem, não importa a forma de entregar, né? O importante é que vocês recebam, tá? Mas eu quero saber se vocês estão aí, se estão ouvindo, se estão interagindo. Dá pelo menos um joinha, diz um oi pra mim, que eu tô me sentindo muito sozinha, muito solitária, tá? Temos 32 pessoas aqui. Então, bora lá. Como eu já falei, então é importante a gente avaliar o estado de hidratação do nosso paciente. Pessoal, agora tá me dando joinha, oba! Então, conhecer o estado de hidratação do meu paciente na hora de fazer a coleta dessa urina. Por quê? Vamos pensar que eu tô com um paciente que tá lá na fluidoterapia, né? Tá lá, bombando de fluidoterapia. E aí eu vou lá e coleto a urina e tenho uma urina diluída. Ok, isso é normal, o rim está diluindo a urina, ele está conseguindo diluir porque ele está recebendo muito fluido. Então, tenho que levar isso em consideração. Já ao contrário de um paciente uva passa, aquele paciente que vem extremamente desidratado, né? O paciente tá lá desidratado, e se eu pegar uma urina diluída dele, isso não é normal, porque nele a urina deveria estar mais concentrada ainda, ele não tem líquido suficiente na corrente sanguínea para produzir uma urina diluída. Se ele está com urina diluída, aí eu já me preocupo, quer dizer que tem alguma coisa errada com esse rim que não está conseguindo concentrar a urina, né? Então, uma urina isostenúrica nesse paciente é extremamente anormal. Já pensa em falha renal, já tenta pesquisar outras alterações, né, como ureia e creatinina, para ver se elas não estão alteradas. E como eu falei, avaliar mais de uma vez a densidade urinária. Se você tinha um status de hidratação em um momento, teve um valor X de densidade urinária, mas esse status de hidratação mudou depois, porque você hidratou o paciente, por exemplo, aí reavalia a densidade urinária para ver se ela vai se manter diluída. Se essa urina se mantém isostenúrica ali, tem algum problema, esse rim não está conseguindo concentrar a urina, tá? E o valor que mais nos preocupa é justamente o valor de isostenúria, porque a isostenúria significa que ele não tem mais função, ele não consegue concentrar e ele não consegue diluir. Urina hiperestenúrica ou hipoestenúrica significa que ele ou pelo menos consegue concentrar ou pelo menos consegue diluir aquela urina. Pior é quando ele não consegue fazer absolutamente nada. Quando o ultrafiltrado passa ali no glomérulo e continua do mesmo jeito até a urina ser eliminada, né? Então, nós temos uma falha completa nesse processo aí de filtração e de reabsorção tubular, ok? Então, já mostrei aqui para vocês como é que se forma, né, esse ultrafiltrado. Então, a densidade urinária é justamente o grau de concentração de solutos na urina. Ela visa
avaliar a capacidade do rim em concentrar ou diluir a urina, como eu falei para vocês, tá? Essa é o conceito de densidade urinária. A gente poderia avaliar a osmolaridade urinária, só que para isso teria que avaliar essa osmolaridade num período de 24 horas desse paciente. Seria um processo muito mais difícil. A densidade urinária a gente consegue avaliar com uma única coleta, né? E essa coleta, através de refratometria, a gente consegue avaliar a quantidade de solutos que existe nessa urina. A gente não, né? O pessoal do laboratório, porque eu não faço essa parte laboratorial, eu só interpreto, ok? Então eu vou mostrar aqui, vou botar a tela aqui de novo para vocês, pra gente olhar aqui como é que a gente classifica a densidade urinária. Assim, ó, uma coisa que eu aprendi com uma amiga que trabalha com patologia clínica, a doutora Julieta, é que não dá pra gente ter um valor de referência fixo de densidade urinária, porque tudo depende do status de hidratação do meu paciente. Então, eu sempre preciso avaliar mediante o status de hidratação. Mas os livros, isso aqui eu tirei inclusive do livro da Trau, o Hematologia e Bioquímica de Veterinária ou de Cães e Gatos, algo assim. Ela traz esses valores aqui, ó. Quando nós temos um paciente em hipostenúria, que seja a osmolaridade menor do que a do plasma, ele teria um valor de densidade urinária aqui, ó, menor do que 1,008. Isso aqui, a gente não pode nem dizer que é bom, nem que é ruim, porque o que acontece aqui, se ele tá conseguindo manter um valor abaixo disso aqui, significa que esse rim pelo menos está conseguindo diluir essa urina, né? Então, ele não está mantendo ela igual a do plasma, porque ela está menor do que a do plasma. Agora, o valor de isostenúria, esse aqui já é preocupante, porque significa, como eu mostrei naquela imagem inicial lá, que ele não está conseguindo fazer nada, ele não está conseguindo modificar o status daquela urina. Ela continua semelhante à do plasma, a osmolaridade dela, né? Então, de 1,008 a 1,012. Então, isso a gente chama de isostenúria, osmolaridade igual a do plasma, tá? Esquece esse menor aqui. É só esse intervalo aqui que era para aparecer. E nós temos a hiperestenúria, que na verdade seria o valor... a gente espera uma urina concentrada, isso é normal, né? Mas existem situações onde a urina pode estar ainda mais concentrada, com uma maior quantidade de solutos, como em situações onde o animal elimina grande quantidade de solutos, como é o caso da diabetes mellitus, por exemplo, apesar de que lá também existe diurese osmótica, né? Então, essa glicose acaba puxando água também para dentro desses túbulos, mas o valor de hiperestenúria seria maior do que 1,035, né? Que seria a osmolaridade superior à do plasma. Isso aqui, então, é a classificação da densidade urinária. Volto a repetir, aqui não existe regra, na verdade. No livro da Trau, inclusive, ela fala, qualquer densidade urinária pode ser normal, qualquer valor, porque tudo depende do status de hidratação do paciente, tá? Então, nunca avalie esse parâmetro isoladamente, volto a repetir. Peguei uma osmolaridade lá de 1,013. Eita, tá ruim, tá quase ali na faixa da isostenúria. Mas aí eu vou avaliar, é um paciente que está, sei lá, com PUPD, né, com poliúria polidipsia, e ele está diluindo muito essa urina. Então, primeiro pensa, ou está sendo superinhidratado, está no soro direto, está recebendo uma superidratação. Então, primeiro avalia o status de hidratação antes de interpretar o valor da densidade urinária. Claro, o status de hidratação no momento que você coletou a urina, né? Não adianta coletar a urina com ele desidratado agora, e na hora que vir o valor você já hidratou ele e correlacionar com aquele momento. Não, tem que ser no momento da coleta, que é isso que vai influenciar na sua amostra de urina, ok? E filhotes?
outra coisa, só voltando ali que eu esqueci de falar, a densidade urinária, ela é semelhante à do o ultrafiltrado, na verdade, ele é semelhante ao do plasma, só que sem a albumina, né? Lembrando que quando os nossos rins fazem a filtração, eles retêm a albumina, porque ela é uma partícula muito grande, geralmente com carga negativa, então ela não consegue passar pela parede dos glomérulos, né, das arteríolas lá glomerulares, e aí o que acontece é que a gente tem o ultrafiltrado sem a albumina, mas a osmolalidade dele é muito semelhante à do plasma. Nos filhotes, a gente precisa lembrar, quando avalia essa densidade urinária, que a concentração dela vai ser um pouquinho menor. E eles também têm maior volume de produção urinária em relação aos adultos. Então, isso também a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a interpretação. É um filhote, é normal que eu tenha uma densidade urinária um pouco mais baixa, tá? Então, deixa eu só botar aqui na tela de novo para vocês, ó. A osmolalidade urinária plasmática, elas vão aumentar com a idade desses pacientes. Então, em cães, né, lá pelas 11 semanas de idade é que eles vão começar a ter uma densidade urinária considerada normal, né? É considerada de adulto, e nos gatos entre 13 a 19 semanas. Então, antes disso, lembrem que a densidade urinária pode ser menor, sim. Por que isso acontece? Não se tem uma explicação definida, mas pode ser por uma menor capacidade de concentração mesmo, que o rim deles ainda tem, ele ainda não está 100% preparado e acaba não conseguindo concentrar a urina como um adulto. Ou algumas literaturas falam também da quantidade de água presente na dieta nessa fase da vida, né? Porque nessa fase eles acabam recebendo uma dieta com maior quantidade de líquido. Então, isso pode influenciar também na quantidade de líquido lá na urina desses pacientes e acabar reduzindo o valor da densidade urinária, tá bom? Filhotinhos. Então, o que eu vou levar em consideração na hora de avaliar minha densidade? Já falamos, né? Status de hidratação, nunca esquecer disso, né? E correlacionar com outros parâmetros. Mas o nome da live hoje era densidade urinária. O que esse parâmetro pode me dizer? Então, o que ele pode me dizer de tão importante? Me falem aí, a partir do que a gente conversou aqui, o que vocês concluíram que esse parâmetro pode trazer de informação importante. Quero ouvir a opinião de vocês. E eu quero ver uma pergunta que estava aqui mais para cima, enquanto isso. E quando a ureia dá aumentada e a creatinina não, o que fazer? Já vamos falar disso. Na verdade, não era o objetivo falar disso, né, de ureia e creatinina nessa live. A gente tem uma live lá no canal, lá no YouTube, essa tá bonitinha lá no YouTube, que fala justamente de avaliação de ureia e de creatinina. Ureia e creatinina além do óbvio. É comigo essa live também, e eu falo disso, quando existe... Por que a ureia pode aumentar e a creatinina não? Tá? Então eu não vou explicar aqui, senão a gente vai entrar em outros assuntos, e o objetivo hoje é de falar de densidade urinária, tá? Mas lá naquela live eu explico melhor, e outro dia a gente pode fazer mais uma live sobre ureia e creatinina, o porquê que uma pode aumentar e a outra não, qual é a relação que elas têm, as relações que elas não têm, tá? Então vamos falar mais sobre isso. Mas ninguém me respondeu o que a densidade urinária quer me dizer. Ninguém vai responder? Então, assim, gente, qualquer parâmetro que a gente avalia, ele tem um objetivo, ele quer dizer alguma coisa para nós. Aqui, a densidade urinária, ela quer falar sobre a habilidade dos rins de concentrar a urina, né? Então, mediante o status de hidratação no meu paciente e a densidade urinária, eu consigo entender se aquele rim está conseguindo concentrar urina ou não. Se ela está muito baixa, mesmo em um paciente que está desidratado ou com hidratação normal,
significa que o rim não está conseguindo concentrar a urina, então eu tenho uma falha renal. E lembrando que ela é mais precoce do que a ureia e creatinina, do que a alteração de ureia e creatinina. Então, eu já posso ter densidade urinária reduzida, mesmo sem ter aumento de ureia e creatinina, tá? Então, ela é um parâmetro muito importante, ela traz informações muito importantes na hora de eu avaliar o rim. E como eu falei, o que mais preocupa é essa faixa ali da isostenúria, que aí significa que o rim levantou a bandeira branca mesmo, ele não está conseguindo nem concentrar e nem diluir. Porque em situações onde eu tenho, por exemplo, poliúria e polidipsia, que consequentemente vai chegar mais... vai haver uma produção de urina aumentada, ele também vai diluir a urina. Isso também é uma função do rim, diluir a urina. Então, a faixa da hipostenúria também pode acontecer em algumas situações, sem significar que houve uma falha completa do rim, né? O que mais preocupa, na verdade, é a faixa da isostenúria. E sempre preciso correlacionar a densidade urinária com outros parâmetros, como volume de urina, né? Os aspectos clínicos desse paciente, como desidratação, que é o mais importante, e a ureia e a creatinina. O SDMA também, né? Para quem tem acesso a esse exame também é importante correlacioná-lo com a densidade urinária. Nunca vai ser um parâmetro avaliado isoladamente. Nenhum parâmetro, né, pode ser avaliado isoladamente. Vamos ver o que temos de perguntas aqui. Oi, prof, tem uma questão. Podemos calcular a densidade da urina, osmolaridade? Eu não entendi bem, gente, essa pergunta. Se podemos calcular a densidade da urina a partir da osmolaridade? Eu não sei dizer, porque isso deve ser né, o pessoal de laboratório deve saber melhor como fazer isso. Só que, como eu disse para vocês, avaliar a osmolaridade é mais difícil. A gente precisaria avaliar o valor da concentração de solutos ali na urina durante 24 horas, pelo menos. E a densidade, ela tem uma alta correlação com a osmolaridade, então ela é muito segura. Avaliar a densidade é seguro, ela tem essa alta correlação, tá? Pode indicar uma cistite em pacientes hidratados? A densidade indicar uma cistite em pacientes hidratados? Eu não entendi também. Não tô entendendo nada, gente. Não, mas não pode, tá? Só a densidade não é um parâmetro pra gente considerar uma cistite. Claro que na cistite a gente pode ter uma maior quantidade de solutos na urina, mas isso não vai indicar, não vai ser indicado só pela densidade. Para avaliar uma cistite, a gente precisa avaliar outros parâmetros, como a presença de bactérias, piúria, né, presença de leucócitos e, óbvio, fazer a urocultura, que é muito mais seguro. Boa tarde, professor. Estou acompanhando um caso de lipidose hepática em um gato. Exame de urina ajuda em algo? Ajuda a identificar algumas alterações, como, por exemplo, presença de cristais de biurato de amônio e, claro, avaliar comorbidades no paciente, né? Pacientes com lipidose hepática podem ter também comorbidades como doença renal, então avaliar a urina sempre é importante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que faço muita urinálise como um exame de base mínima de dados nos pacientes. Por que eu faço isso? Porque eu conheço a importância dela como um avaliador precoce de função renal, né? Claro que ela não avalia só o rim, a urinálise, né? Mas é uma das principais avaliações dela. Então, eu acho que ela é importantíssima, assim, em vários aspectos. Eu costumo fazer muito a urinálise. Eu acho que ela é subutilizada. Tem muitas pessoas que fazem diagnóstico de doença renal sem nem fazer uma urinálise. E a gente tem que lembrar que quando tem azotemia, uma das principais formas de diferenciar a azotemia pré-renal e a renal é com a urinálise, né? Porque é ela que vai mostrar se a urina está
concentrada ou não. E isso vai nos direcionar para uma azotemia renal ou pré-renal. Então, muitos casos onde ela não é feita, ela deveria ser feita justamente como uma base mínima de dados do paciente. Beleza? Então, ajuda sim, tá? Vou mostrar um caso clínico aqui para vocês. Vou virar a tela aqui de novo. Se quiserem continuar mandando perguntas, podem mandar, tá? Deixa eu só botar aqui. O caso clínico é o paciente Odin, um maltês de 12 anos. Paciente com histórico de crises de hematúria e disúria há mais de 6 meses, que eram tratadas com antibiótico por outro veterinário. Mas o Odin vinha emagrecendo também e apresentando vômitos. No exame físico, ele estava magro, com as mucosas discretamente pálidas e desidratação leve. Aí aqui a gente tem o hemograma do Odin. Como vocês podem ver aqui no hemograma, nós temos uma anemia, né? A anemia tem todos os parâmetros aqui, eritrócitos, hematócrito e hemoglobina reduzidos. Não vou ficar batendo muito aqui na tecla do hemograma, porque hoje não é o objetivo, né? Temos leucocitose também. Essa leucocitose é por neutrofilia. Temos neutrófilos segmentados, aumentados, mas temos também bastonetes. Então, tem um desvio, apesar de ser discreto, existe um desvio, né? O valor de referência vai até 300, está 570. Então, leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. No perfil bioquímico, nós temos um aumento de ureia, o aumento de creatinina. Então, temos uma azotemia aqui nesse paciente e temos a albumina reduzida também. A urinálise desse paciente foi coletada após ele ter feito a fluidoterapia de reposição, tá? Então, ele já não estava mais desidratado no momento dessa coleta. Estava com a hidratação normal. E o que a gente vê aqui, ó? Uma densidade de 1,013. Então, ali eu falei para vocês que a faixa da isostenúria vai de 1,08, 1,012, mas isso aí é um valor aproximado, né? Aqui eu já consideraria um paciente isostenúrico. Temos glicose, uma cruz de glicose, 3 cruzes de proteína, células, hemácias, tem leucócitos também, cilindros, bactérias e a relação proteína-creatinina bem aumentada, 4,6. Eu não vou entrar em pormenores disso, porque o objetivo hoje é falar de densidade, mas só voltando aqui no bioquímico, ó, já viu que a gente tem um paciente com albumina baixa e com relação proteína-creatinina aumentada, então significa que tem uma proteinúria considerável, perda de proteína renal grave aí a ponto de causar hipoalbuminemia, né? Mas o que mais preocupa aqui, que hoje é nosso tema, é essa densidade urinária reduzida. O que vocês fariam em um paciente como esse? Paciente azotêmico, paciente com densidade urinária na faixa da isostenúria, com um quadro aqui de piúria, de bacteriúria, perda proteica renal, né? E também temos lá no hemograma uma leucocitose com uma neutrofilia com desvio discreto e temos anemia. Temos anemia também. Logo se vê que é um quadro, primeiramente, né? Como a gente já falou ali que ele vinha sendo tratado com antibióticos há um tempo, sem resposta, e há um indício muito grande aqui por esses valores de bactéria, de leucócitos, de que existe uma infecção bacteriana urinária. Então, nós temos uma ITU, uma infecção de trato urinário. Mas, lembra que a infecção de trato urinário, ela geralmente não surge de maneira primária. Tem que haver algum evento que lese os mecanismos de defesa do trato urinário. E a doença renal é um importante parâmetro, um importante mecanismo que lesa as defesas normais do trato urinário. Por quê? Porque ela reduz a densidade urinária. E a densidade urinária, a urina concentrada, ela é como se fosse
antisséptico. Ela reduz o crescimento bacteriano, ela impede, na verdade, né, o crescimento bacteriano. A densidade urinária normal é muito importante para evitar infecções de trato urinário. Então, aqui num paciente com densidade urinária reduzida, uma azotemia monstruosa, anemia, tudo isso nos leva a considerar um quadro de doença renal crônica. Já tinha um histórico de poliúria, polidipsia, de emagrecimento a 6 meses, só que ele tinha também essa hematúria, essa polaquiúria, que foi o que levou o veterinário que estava tratando ele a considerar o quadro de cistite, mas ele estava tratando apenas isso. Eu só tô indo aqui abrir a porta, que tem uma pessoa na porta. Pronto. E esse quadro de cistite, ele só não levou em consideração que ele tinha um causador. E que nesse caso, o causador era a doença renal crônica, porque ela estava reduzindo essa densidade urinária e diminuindo um dos mecanismos de defesa mais importantes do trato urinário. Deu para entender? Esse caso é uma pena que não deu para fazer no YouTube, porque lá ficaria muito melhor para mostrar tudo isso daqui para vocês. Mas a gente vai resolver esse problema aí do YouTube, gente. Nós estamos vendo o que tá acontecendo realmente. Tem alguns computadores nossos que funcionam super bem, outros não funcionam bem. Hoje foi um problema no link que não estava ativando de jeito nenhum. E infelizmente tivemos que fazer a live por aqui. Mas assim que a gente resolver, nem que eu regrave essa aula e coloque lá para vocês, tá? Mas e aí, temos mais perguntas sobre densidade urinária? Conseguiram entender esse parâmetro tão importante da urinálise? Lembrando que ele jamais deve ser avaliado isoladamente, como qualquer outro parâmetro de qualquer outro exame, né, gente? A gente discute aqui com vocês de maneira isolada, mas sempre é importante lembrar que eles fazem parte de um todo. Então, a densidade urinária, ela vai ser avaliada junto com hidratação, junto com sinais clínicos, junto com outros parâmetros da urinálise, junto com a ureia, a creatinina, com o SDMA, tudo que a gente tiver de informação é importante linkar dentro desse processo de raciocínio clínico. É justamente sobre isso que se baseia o raciocínio clínico, ok? Cadê vocês, gente? Fugiram, sumiram. Tá? Então, eu vou encerrando por aqui. Esse era o tema da nossa live de hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, ficaram com vergonha de falar agora, mandem depois ali no direct que eu respondo pelos stories. E eu respondo lá nos stories, não tem problema, tá? Quem for assistir depois também, que ela vai ficar disponível aqui por 24 horas. Se ficar com dúvida, manda aqui no direct que eu respondo aqui nos stories. A Denise respondeu, qual foi o protocolo nesse caso? O protocolo nesse caso, primeiro foi a realização de urocultura, porque nesse caso nós já não temos uma cistite simples, nós temos uma cistite considerada complicada. Um paciente com doença renal, uma cistite que era recorrente, ela vinha se mantendo aí por muito tempo, um tratamento que não estava sendo eficiente, então é obrigatório realizar a urocultura nesse caso. Quando recebemos o resultado da urocultura, aí ela foi tratada com antibiótico. Esse paciente foi tratado com antibiótico, o antibiótico indicado pelo antibiograma, que aquelas bactérias eram sensíveis, e aí foi feito o tratamento de controle da doença renal, só que aqui era uma doença renal já bem avançada, né? A azotemia já estava bem considerável, então foi feito todo o protocolo de doença renal que é indicado, tá? Não vou falar de tudo isso agora, em uma outra aula a gente pode falar só sobre doença renal, tá bom? Obrigada, gente, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana pra vocês, obrigada por quem esteve aqui comigo, vamos resolver esse negócio de live aí pra que elas fiquem mais dinâmicas, tá bom? Beijão, tchau, tchau! Maravilhosa, você também é. Vocês são todos maravilhosos. Adoro vocês, gente.